todos. Se vocês aí do fundo quiserem vir um pouquinho mais pra frente, judiam menos desse velhinho aqui, que ele pode falar mais baixo. Tadinho, né? Ah, judiado velhinho aqui. Eles estão em tratamento, conforme eles forem passando. Bom, então. Se quiser sentar aqui para frente, judio menos do Eles velhinho. vão ir aos pouquinhos. E agora, antes de mais nada, eu queria agradecer quem acendeu a luz, viu? Porque assim evita que o pessoal durma na minha palestra. Eu acho que alguns de vocês... Se for um bom palestrante, todo mundo vai dormir. Eu tenho certeza. Mas o objetivo, às vezes, é... Coisa boa, a gente relaxa. Isso é o objetivo. Obrigado, hein? Eu tenho... Eu acho que se desligar melhor, né? Para ouvir. Vocês sabem. Eu acho que pode desligar. Eu acredito que alguns de vocês já me conhecem. Essa casa aqui, todas as vezes que não acham um palestrante que presta, me convidam. E eu venho. Isso que é o problema. Mas... Eu vou abrir ali para investir. Tá. Eu tenho por hábito sempre começar esse tipo de bate-papo dizendo paz a todos. Eu gosto sempre de cumprimentar os encarnados que eu estou vendo, mas eu faço questão também de cumprimentar os desencarnados que, graças a Deus, eu não estou vendo. Eu digo sempre, se numa casa espírita materializar um espírito aqui, cobra metade, viu? Então, é bom que você não se veja, né? Mas independente de qualquer brincadeira, nós vamos tentar falar hoje. Quantas horas eu tenho? 4 horas e 20 para falar? 5 horas. Nem um minuto mais, hein? Então, 5 horas eu quero, nesse tempinho que a gente tem para bater esse papo, falar um pouquinho sobre crianças que lembram de vidas passadas. A gente sabe... Está falando comigo? Não? Já entrou lá, então não é comigo. Obrigado. Se fosse comigo. Mas vamos tentar, então, nesse tempinho que a gente tem, falar um pouco sobre crianças que lembram de vidas passadas. A gente sabe que, apesar de estar dentro de uma casa espírita, tem gente que ainda não acredita na reencarnação, né? Eu já ouvi, dentro de casa espírita, pessoas que não acreditam na reencarnação. Então, nesse tempo que nós vamos estar aqui hoje com vocês, nós vamos tentar mostrar alguma coisa que vai desdizer tudo isso que a gente pode estar comentando. Então, a gente vai falar sobre crianças que lembram de vidas passadas. Nós já ouvimos até que tem pessoas que dão risada, né? É comum que a gente ouça, vidas passadas, reencarnação, isso é balela, isso é conversa fiada, né? E a gente acredita que tem muita gente que já deu risada sobre isso, né? E então nós vamos tentar colocar esse assunto de uma forma um pouco mais clara e embasado na ciência. Claro que é embasado no espiritismo, mas nós vamos tentar ver como é que a ciência enxerga o assunto. Porque todos nós sabemos que até bem pouquinho tempo atrás, a ciência e o espiritismo eram altamente antagônicos, né? Quando se falava com médicos sobre espiritismo, ele dizia: espiritismo? Não, isso não existe, é física, é corpo, é tal. Né? Só que eu acho que já há uns 3 ou 4 semestres, na Universidade de São Paulo, a USP, que é a maior universidade daqui da América Latina, foi implantada a cadeira de Medicina Espírita. Na Universidade Federal do Ceará é obrigatório eu ouvi dizer, outro dia eu fazia uma palestra, eu fiz essa observação, alguém me disse que também aqui em São Paulo é obrigatório, não sei, por isso não vou garantir. Mas na Universidade Federal do Ceará é obrigatório, na Universidade Fluminense, ou seja, do Rio de Janeiro, é obrigatório. E tem mais uma aqui no Santa Catarina, que também já tem, do Paraná, que já está implantada essa cadeira. Então, os médicos que vão se formando daqui para frente vão começar a ter algum conhecimento sobre tudo isso. Porque se a gente puder fundir a medicina espírita com a medicina dos homens, poxa, que maravilha, né? Nós vamos tentar crescer um pouco mais em todos os sentidos. Então, nós vamos ver que vários cientistas estudaram esse assunto a fundo. Tem um deles, que nós vamos citar o nome dele, Ian Fleming, ele deve ter 1.800 casos documentados
devidamente catalogados e, não por isso, e comprovados. Quer dizer, só um dos pesquisadores. É esse moço que está aí. Já desencarnou em 1997, salvo erro. Ian Fleming foi um dos grandes, Ian Stevens é um dos grandes pesquisadores sobre o assunto. O Stevenson, ele é canadense de nascimento, mas ele trabalhou todo o tempo na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e ele comprovou um grande número de crianças que se lembram de vidas passadas. Aqui no Brasil, nós temos o nosso amigo Hernani Guimarães Andrade, que é engenheiro psicobiofísico, que também, usando a mesma metodologia do Stevenson, ele trouxe esse estudo para cá. E ele também tem alguns casos aqui no Brasil e tem outros casos também que ele pesquisou no mundo. O Ian Fleming, o Hernani tem vários casos do Rio Grande do Sul, de crianças do Rio Grande do Sul que se lembram de vidas passadas. Ele também é presidente, foi presidente, porque ele também já desencarnou, ele foi presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas. E ele conseguiu várias comprovações também de crianças que lembram de vida passada, sempre usando a mesma metodologia do Stevens. Ambos afirmam, aliás, todos aqueles que estudam esse assunto afirmam que as crianças começam a lembrar, dos 2 aos 4 anos, começam a ter essa lembrança de vidas passadas, e aos 7, 8, aquela lembrança se apaga. É bom que se diga, eu vou falar aqui, eles falam 2 a 4 e 7 a 8, não existe regra geral na doutrina espírita. Então, eu tenho um menino que lembra que tem 9 anos. O outro tem 12, claro. Outro com 1 ano e meio começou a lembrar, claro. Quer dizer, outro começou só a lembrar com 5. Quer dizer, tudo isso a gente sabe que são dados estatísticos. A maioria, entre 2 e 4, começam a pensar, a falar sobre isso, e de 7 a 8 já esquecem totalmente esse tipo de problema. A literatura, não só a literatura espírita, mas como a mídia, temos trazido vários casos comprovados sobre isso. Todos eles com muita comprovação. E nós vamos aqui selecionar inicialmente 5 casos para que a gente tenha uma noção do que é essa história de crianças que lembram de vidas passadas. Caso 1, esse menino, James Lane, nascido no estado de Louisiana, nos Estados Unidos, com 2 anos de idade, ele começou a afirmar que ele era a reencarnação de um piloto que foi abatido na Segunda Guerra Mundial. Com 2 anos. Com 2 anos de idade. Já imaginou? Deve ter mães, deve ter avós aqui, que tendo uma criança em casa com 2 anos de idade, e a criança fala, eu sou a reencarnação de um piloto que morreu na Segunda Guerra Mundial. E essa criança falava um pouco mais. Essa história desse menino, esse menino chamado James, era filho do casal Bruce e a Andrea Lane, e ele começa a afirmar não só que ele era a reencarnação de um piloto da guerra, como ele era a reencarnação de um piloto chamado James McCready Huston Jr., que foi abatido na ilha de Iwo Jima no dia 3 de março de 1945. Já imaginou? Já imaginou esse menino quando tinha 2 anos de idade falar isso para você? Você ia cair de costas, né? Se fosse meu filho, eu cairia, tranquilamente. O quê? Pode falar. Mas a gente inicialmente acha que é difícil, né, como criança, mas como é que um pai enfrenta isso, né? E esses pais, eles nunca acreditaram em reencarnação, nunca tiveram nenhuma noção sobre isso, né? E as primeiras manifestações, quando ele tinha 2 anos de idade, hein, gente? Começa a aparecer, e a mãe leva esse menino, quando ele fez 2 anos de idade, aniversário de 2 anos, leva ele numa loja de brinquedos. Sua mãe já te levou numa loja de brinquedos e deixou você escolher? Louca ela se deixar você escolher, hein? Você vai escolher o mais caro, né? Sempre assim. Mas hoje você já não brinca mais, né? Você já tem quanto? 38 ou 36? Ou 12? 12, né? Eu sei. Mas
a gente levou a criança para escolher o presente de aniversário, e a criança então começou a olhar um no outro e se encantou com um avião Corsair, que ele disse: esse é o avião que eu pilotava quando fui abatido. É aquele desenho, aquele desenho de fato, aquela figurazinha, é de um Corsair. Aí a mãe falou assim, para brincar com o menino, né? Ah, esse avião é muito feio, tem até uma bomba embaixo. O guri virou para ela e falou: mãe, não é uma bomba, é um tanque de combustível descartável. 2 anos de idade. Então, e a partir dali esse menino começou a demonstrar muito interesse por aviões. É bom que se vê, os pais dele nunca tinham falado em aviões, não tinha nenhum parente que gostasse de aviação, nunca tinham falado, e o pai dele, principalmente, nunca tinha falado na guerra. Porque tem pessoas que gostam de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, tem livros e tal. Esse pai dele nunca pensou exatamente nesse sentido. E na mesma noite, aparece uma outra bomba, né? Uma outra revelação, né? Ele diz exatamente que ele foi atingido e caiu em Iwo Jima, numa ilha, que foi altamente palco de algumas batalhas, né? E ele diz: não, meu avião caiu na ilha de Iwo Jima. Quer dizer, olha a história desse menino. E esse menino começou a demonstrar tanto interesse por aviões que a família resolveu levar ele no museu, né, de aviação, no Museu Cavanaugh, na cidade de Dallas, no Texas. Lá tinha trocentos aviões, de todos os tipos, todos os tamanhos, avião de guerra, avião comercial, tinha todos os tipos de aviões. E esse guri, então, entre tantos aqueles, ele se identificou de cara com o modelo F-4U Corsair, que ele sempre afirmou que foi abatido na Segunda Guerra Mundial, que ele era o piloto. Na realidade era um tenente. A senhora está levantando a mão, quer falar comigo? Ou está coçando o nariz? Eu estou em dúvida. Então pode falar. Eu lembrei de uma questão sobre hiperfoco em crianças autistas. Será que tem alguma relação? Olha, nesse Porque caso... geralmente as crianças que têm hiperfoco gostam de carros ou alguns brinquedos específicos ou algumas coisas específicas. Eu tenho um sobrinho neto que ele é autista e ele tem uma fixação por trens. Todos os brinquedos dele são em termos de trem e tal. Isso é uma das características do autista. Sim. Não é o caso aqui especificamente. Sim. Esse é uma criança simplesmente que se lembrou de quem fora numa vida passada. A senhora se lembra de quem foi numa vida passada? Não. A senhora sabe se a senhora foi branca, negra, oriental, homem, mulher, rico, pobre? Eu tenho minha desconfiança. Tem a desconfiança? Desde que eu era um homem. Era homem. Isso é uma das características, com outro papo, tem outra palestra que eu posso dar um dia, já que já não dei aqui. Mas, em todo caso, por que nós reencarnamos de várias formas, rico, pobre, branco, negro, oriental, homem, mulher? Porque nós temos que vivenciar todos os problemas. Porque com isso faz com que nós cresçamos. Então tem mais mulher do que homem aqui. Vocês não falem para marido, namorado, noivo. Hoje não fala comigo que eu estou menstruada. Teu marido também já teve menstruação, porque ele já foi mulher um dia, teu namorado já teve. Então não adianta se vangloriar disso, não. Porque, eu estou de TPM, não adianta, nós também tivemos TPM. Então, quando ela falar para você que está de TPM, não liga não, porque você também já teve. Mas independente de qualquer coisa, vamos continuar. Em outra oportunidade, a mãe serviu um bolo de carne. Não sei como é que chama. As donas de casa aí vão, vocês sabem como é que chama. Era um bolo de carne, mas não sei como é que chama. Bolo de carne. Bolo de carne, muito obrigado. Altamente esclarecido. E a mãe serviu então um bolo de carne e falou: puxa vida, só agora que eu estou me lembrando, eu não comi um bolo de carne desde o Daytona Bay. Hã? Outra dúvida, né? Daytona Bay? O pai, com aquela história, ficou altamente preocupado com Daytona Bay. Ele foi pesquisar, né? E ele checou que era um porta-aviões que tinha servido em Iwo Jima e era a base de aviões caças americanos. Então, esse
Essa imagem que vocês estão vendo aí é o da Toma Bay, que hoje está encostado lá no lugar nos Estados Unidos, mas é uma imagem do da Toma Bay, que é um porta-aviões que hoje já está fora de uso. Então, esse menino de 5 anos de idade garantiu que tinha estado nesse da Toma Bay. Quando o pai soube que era um porta-aviões que tinha lutado em Iwo Jima, tinha sido base de aviões caças americanos, quebrou a cadeira, apaga, hein, cara? Não quero conversa. Quebrou? Troca de cadeira, senão você vai cair. Não, troca para evitar o problema. Só as costas, não vai sair por lá, vai? Não, essa aqui você tem que sentar, não é essa aí. Não, é eu que... Essa aqui? É essa aqui, entendeu? Quantos quilos você pesa, Fran? Não fala, não. Deixa eu lá. Voltando. Então, novamente, os pais descobriram que nesse da Toma Bay, nesse porta-aviões, serviu um tenente, por sinal, que era aviador, que se chamava James McCrae Huston Jr., e que de fato foi abatido, como o menino disse lá atrás, com 2 anos de idade, no dia 3 de março de 1945. Bravo, né? E esse nome ele repetia constantemente. Ele tinha uma outra passagem que ele fazia os desenhos de aviões e ele assinava exatamente com 2. Todas as vezes que ele punha o nome dele, James, ele punha um 2 embaixo. Depois a família ficou sabendo que o James ele assinava 2 porque ele era o segundo James da família, o James piloto. E ele, nos desenhinhos que fazia o menino, ele punha lá James e punha um 2. Sem que não houvesse. São as coisas que aparecem. Mas a família, então, muito preocupada com a história, conseguiu descobrir uma irmã que ainda estava viva, do James piloto, que ainda estava viva, era uma senhora de 87 anos, e levaram o menino para conhecer essa senhora. E conversaram, botaram o menino do lado dessa senhora, os pais e ela. No fim da conversa, ele falou: pelo que esse menino está falando, ele é meu irmão. Ele está falando determinadas coisas que ele não poderia saber, não sendo meu irmão. Quer dizer, aí, passado, quando ele tinha 6 anos de idade, os pais levaram uma confraternização dos ex-combatentes do da Toma Bay. Tudo velhinho já, né, de bengala, desde a Segunda Guerra Mundial. Os que estavam vivos ainda eram todos de muita idade, né? E o moleque então começou a reconhecer: ah, aquele é o fulano, aquele é o Beltrano. Poxa, mas como eles estão velhos, não? Quer dizer, essa é a história, né? Essa historinha que eu contei aqui foi publicada aqui no Brasil, inclusive, principalmente foi publicada num livro, Soul Silver Incarnation of World War Second Fighter Pilot, que traduzindo seria a alma sobrevivente, a reencarnação de um piloto de combate da Segunda Guerra Mundial. Esse é o livro americano que os pais dele escreveram, contando toda essa história. Aqui no Brasil, ele recebeu o título de A Volta. Até pouco tempo atrás estava esgotado. Pelo menos dessas livrarias famosas aí estava esgotado. E outro dia eu recebi um e-mail que parece que já tem, numa dessas livrarias, Saraivas da vida, não sei qual delas, parece que já tem, porque eles estavam oferecendo esse livro. E ele foi editado aqui pela Best Seller. Isso dá para ter uma ideia do que é essa história desse livro. Né? Mas vamos contar um outro caso, né? Essa história do menino aí, vamos contar, né? É o segundo caso que nós vamos contar. Esse menino, de 3 anos de idade, morava nas colinas de Golã. Colinas de Golã é um espaço que está entre a Síria e Israel. Lá cada dia aquilo muda de nome. Hoje pertence a Israel, viu? Mas naquela região lá eles brigam tanto que cada dia um manda, né? Hoje é Israel. Mas era um local fronteiriço, essas colinas de Golã. E esse menino pertencia à etnia drusa. E os drusos acreditam na reencarnação. Então, para eles, ficou um pouco mais tranquilo esse tipo de coisa. Eles acreditavam como normal isso.
Esse menino ele tinha uma grande mancha vermelha na cabeça. E ele dizia que numa encarnação passada, ele morreu com uma machadada na cabeça. E ele morava não naquela aldeia que eles estavam morando, ali na colina do Golão, mas numa outra aldeia que estava bem distante daquela, né, por sinal. Mas a família dele acreditava em reencarnação, e quando ele falou tudo isso, resolveu levar o menino até aquela aldeia que ele dizia que ele tinha vivido. Quando ele chegou lá, ele até lembrou o nome que ele tinha naquela encarnação. Era um adulto que tinha sido assassinado com um golpe de machado. E ele disse, olha, eu sei onde é que eu fui enterrado e eu sei também onde é que o machado está enterrado. Aí começaram a andar e ele foi indicando e ele mostrou, olha, está aqui, cavar, machado no esqueleto. Aí foram num outro lugar, aqui está o machado. Acharam o machado enferrujado lá, acharam. Quer dizer, bateu toda a história. Mas aí ele tinha sido enterrado por a pessoa que matou ele, depois enterrou? Sim, já. Era um adulto, na encarnação anterior. E essa informação conta do livro Crianças que Viveram Antes. Ele é do terapeuta alemão, Trubzargo, que é um alemão que muito estudou sobre o problema da reencarnação. Mas vem aqui para frente, não. A senhora botou uma bolsa ali só esperando o senhor. Guardou o lugar, acho que está muito cheio. Mas então, isso foi publicado nesse livro, A História desse Menino. Caso 3, vamos contar uma outra história, né, que a gente gosta. Essa aqui é um pouquinho mais recente, bem, é de 2013. Né? Essa família foi convidada pela Fox Television, é um canal de televisão americano que tem uma audiência bastante razoável. Quando surgiu o problema de crianças que lembravam de vidas passadas, essa mãe, junto com o filho, foram convidados para participar de um programa e a mãe então conta a história surpreendendo todo mundo. Né? Ela diz que o menino dela, Luke Ruan, de 5 anos de idade, da cidade de Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos, afirmou ser uma reencarnação de uma mulher afrodescendente que se chamava Pan e desencarnou no incêndio em Chicago no ano de 1883. Isso para uma televisão aberta americana. E a mãe revelou então que quando o menino começou a fazer essa revelação, ela ficou encucada com aquela história e foi pesquisar. E de fato encontrou no ano de 1883 um incêndio num hotel chamado Paxton Hotel, e sofreu, naquela oportunidade, morreram 19 pessoas. E mais estranho ainda, que entre essas 19 pessoas tinha uma mulher negra, de nome Pamela Robinson, que tinha o apelido de Pan, que o menino dizia ser a reencarnação. Difícil, né, da gente entender tudo isso. Né? Esse outro menino, Cameron McCann, ele era um escocês de 6 anos de idade e ele gostava muito de desenhar. E ele desenhava sempre uma casa térrea, toda branca. Quer fazer pergunta? Pode fazer. A senhora fez assim também, faça a pergunta. Não, agora faça, senão como é que eles vão? Eles não me pagam se não fizerem pergunta. Ela tá lembrando De vida passada? De como ela morreu. Como ela acha que morreu. Na verdade, eu fiz o curso no ano passado, né? E o seu Ademir falava que eu era muito curiosa. E eu, antes de dormir, eu tinha sempre uma visão, assim, quando eu já tava pra pegar no sono, eu sonhava mergulhando. E quando você pula, assim, no mar, sabe, né? De alto mar mesmo, tem as rochas, tudo. E eu sonhava batendo aqui. E o seu Ademir falava que eu era muito curiosa. Mas eu tenho plena certeza que foi assim que eu desencarnei. Mas precisa ver se foi nessa última ou naquela há 1000 e tantos anos atrás. Aí que tá, a gente nunca sabe. Você tem ideia de quantas vezes você já encarnou e desencarnou? Não. Não? O que você acha? Mais ou menos, chupa. Também, tem? Hã? Eu não faço ideia. Não faz ideia. Então eu vou contar uma historinha para vocês. Nós tínhamos um companheiro que trabalhava na casa onde eu trabalhei durante muitos anos. E um dia ele foi ao Chico Xavier e perguntou: Chico, quantas vezes eu já encarnei e desencarnei? Quem conheceu o Chico aqui?
Somente não. Conheceu pessoalmente? Ah, não. Então, você é menino, não conheceu o Chico. Só velho como eu conheci. Mas, Eu fui da casa dele, acho que uma semana depois de número. ah, é? Lá em Beraba? Isso, Beraba, pertinho de Berlândia? isso, tudo comigo. Mas esse cidadão foi falar com o Chico, e o Chico sempre foi muito doce, né? E ele perguntou, Chico, quantas vezes eu já encarnei e desencarnei? O Chico falou, e o meu filho acha que encarnou e desencarnou quantas vezes? Ele falou, umas 10. Ele falou, multiplica por alguns mil, alguns. Não disse multiplica por mil, não. Multiplica por alguns mil que você vai chegar ao número de encarnação. Então, minha filha, você já deve ter encarnado muitas vezes. Eu não, eu encarnei só semana passada. Essa aqui é a mais evoluída. É a evoluída? É a mais evoluída. Então vem pra cá, vem ficar do meu lado aqui pra me ajudar, Não, menina. é uma pergunta. Ah, É uma pergunta retórica, na verdade. então pode fazer. Não, já fiz, já. Já fizeram só isso? Ah. É, Você- eu sou a versão mais evoluída, isso que eu quis dizer. Entendeu? Eu acho que Mas independente. Quer fazer uma pergunta? Meu amigo aqui de 36 anos quer fazer uma pergunta, vamos respeitar. Pode falar. Fala alto, senão ninguém ouve. Não, uma pergunta, uma história também. Uma história, conta a história. Era uma vez, toda história tem que começar com era uma vez. Não, mas é tipo nessa igreja que chamava Marca, na cara, como se. Aí isso foi crescendo. Aí nos Estados Unidos. Aí meio que. Aí ele falava que foi morto abaixo d'água. Da vida passada. Aí foi no lugar que ele perguntava pro vizinho, no lugar, aí tinha principal suspeito, nos lugares que não tinha um homem desaparecido. Aí o principal suspeito. Aí ele foi lá, viu e também viu com o machado, porque tinha um machado no moço. Aí o moço foi preso e foi morto. Existem vários casos. Se você for pegar o William Stevens, você deve ter 1000 e poucos casos registrados e comprovados. Fora os que ele não conseguiu comprovar, porque ele morreu em 1997, salvo engano. Mas ele tem muitos casos. O Hernando também tem muitos casos, não só aqui do Brasil, principalmente casos do Rio Grande do Sul e casos também de fora do Brasil que ele pesquisou. Mas continuando a história do Cameron McCarthy, começando a história, ele tinha 6 anos de idade, ele gostava de desenhar, e ele desenhava muito uma casa com um único pavimento, toda branca, uma casa branca, de um único pavimento, numa praia, inclusive, ele dizia que estava localizada numa baía, essa casa. E quando a mãe perguntou que casa era aquela, ele disse que era exatamente uma casa onde ele tinha morado, com a antiga mamãe dele e com os irmãos dele, né? E era uma casa, uma ilha, uma região chamada Barra, uma ilha lá da Escócia. E era distante 260 quilômetros do local onde ele morava, no momento com aquela nova família. Ele dizia que era onde ele morava, com a antiga mamãe dele, com os irmãos dele, numa casa anterior que ele morava. E ele dizia sempre que ele tinha vivido lá, ele estava com muita saudade da sua família antiga, ele tinha muita saudade da mamãe dele, e ele tinha muita falta, ele achava que aquilo estava fazendo falta porque ele ainda se via naquela casa onde ele viveu um tempo, muitos anos atrás, é claro. E desde que quando ele começou a falar, ele dava detalhes, que ele morava nessa Casa Branca, numa ilha, perto do mar, é claro, e relatava que na casa onde ele morava tinha vários irmãos também, que moravam lá junto com ele. E ele, em outra oportunidade, ele lembrou que o pai dele, anterior, o pai da outra encarnação, tinha sido morto, porque quando foi atravessar a rua não olhou para os lados. Supostamente porque foi atropelado. Né? Porque quando você atravessa uma rua e não olha para o lado e morreu, foi quando morreu. Né? E disse mais, que o pai dele na encarnação anterior chamava Shane Robertson. Começa a complicar, né? Com detalhes, né? A gente começa a perceber. E aquilo, a família considera, essa é coisa de criança, né? Criança que tem essa imaginação fértil, fala coisa, pensa coisa, né? Mas ele começou a falar determinado. Falou, na praia onde eu morava, os aviões aterrissavam e eu via da minha janela.
Da janela do meu quarto eu via os aviões aterrissar. Claro, numa ilha não tinha campo de pouso, então os aviõezinhos pequenos aterrissavam na praia. Era onde ele via através da janela do quarto dele. E o tempo então foi passando e ele começou a ficar triste. Muito triste, chateado e tal. E os atuais pais dele perguntaram, né? Por que ele estava triste daquela época? Ele disse, não, eu estou triste e tal. Até que um dia a professora dele chamou os pais e disse, olha, preciso dar um jeito desse menino, ele está triste demais. Ele está definhando no dia a dia, pensando na família que ele fala, nos pais antigos dele, nos irmãos dele, que ele sente muita saudade. Ele está muito triste exatamente em função disso. Né? E ele dizia para os pais, eu brincava nas pedras da areia, agora não tenho mais onde brincar. Quer dizer, coisas que... Né? E depois disse, e na casa que eu morava, tinha 3 banheiros. Nessa que eu moro hoje só tem 1. Aquilo tudo incomodava a esse guri escocês. Né? Então, esse Tucker, que era outro pesquisador, ele está vivo. É outro pesquisador que também estudou muito assunto, ele é da Universidade de Virgínia. Ele conheceu a história desse menino e resolveu, então, falar com os pais e disse, olha, vamos levar esse menino até Barra, que é a cidade onde ele fala, onde ele viveu, para ver se a gente esclarece exatamente o que possa ter acontecido com ele. A família não queria levar, não, fez muita força para não levar, mas como o menino ficou muito entusiasmado quando viu a possibilidade de voltar para casa onde ele tinha morado, que quando ele soube da notícia que eles iam para lá, ele pulava da alegria, ficou muito alegre por ter essa possibilidade. Né? Quando o aviãozinho que eles chegaram em Barra, aterrissou, o menino cara, ele disse, eu disse para vocês, essa é a praia que eu morava e aquela é a casa que eu disse que morava. Agora vocês acreditam em mim? Naquela casa, é claro, né? Não morava mais, é claro, a família dele, morava outro grupo de pessoas naquela casa, porque o tempo já tinha passado, e ele pulava de alegria quando desceu do avião para todos os sítios. Eles foram visitar então a casa e ele ficou muito chateado, porque não foi, a mãe dele não estava lá para recebê-lo, nem os irmãos. Ele ficou muito chateado, porque ele pensava na família dele lá atrás. Né? E ele, passeando pela casa, ele mostrou os 3 banheiros e disse para o pessoal que estava com ele, tá vendo, pai, tá vendo, mãe? Eu falei que minha casa tinha 3 banheiros, e mostrou os 3 banheiros da casa. E então eles levaram o guri para conhecer um familiar da família Roberts, que ainda estava vivo, para que tentasse esclarecer. E esse familiar da família Robson, que ainda morava em Barra, começou a mostrar algumas fotografias e ele identificou o carro que o pai dele tinha e o cachorro branco e preto que o carro que eles tinham também. E ele várias vezes falava nesse carro e nesse cachorro que eles tinham. No fim ele chamou a família e disse, agora vocês acreditam em mim? Está aí a casa, estão aí as pedras, a confirmação do Roberto, da família dos Robertos, estava tudo confirmado. Caso, vamos tentar falar mais um caso, dá tempo, né? Dá tempo, né? Esse caso é um Carl Handel, nasceu em 29 de dezembro de 1972 na Inglaterra. A família era cristã, com toda a Inglaterra é anglicana, eles eram anglicanos e não acreditavam na reencarnação. Né? A igreja anglicana não acredita. E tudo parecia normal, quando ele tinha 3 anos de idade, ele começou a contar essa história, que ele era a reencarnação de um piloto de bombardeiro alemão, chamado Heinrich Richter. Dava um nome. Eu sou a reencarnação do Joãozinho das Canoas. Eu sou a reencarnação de quem? O quê? Eu sou a reencarnação de quem? Não sei, a senhora deve ser reencarnação de alguém, só que a senhora não sabe. É de mim mesmo. Não é não. E a senhora sabe qual a vantagem que a senhora não sabe? A vantagem de não ficar sofrendo, né? Não é que eu fui uma desgraça. Não sei o que a senhora, mas todos nós já erramos muito. Nós estamos, hoje, aqui tem curso de anjo na casa? Tem nada. Não tem? Alguém tem asinha escondida aí debaixo da roupa? Tem não.
Só na hora da palestra mesmo. Hã? Só na hora da palestra mesmo. Só Depois fica ele todo mundo tira. quietinho, né? Tira. Eu vou contar uma história para vocês. Eu, uns anos atrás, eu sou palestrante espírita há muitos anos, não aprendi nada ainda, mas eu sou, né? Espírita já há muitos anos. Eu comecei a sentir um caroço de cada lado aqui nas costas. Fiquei entusiasmado, né? Palestrante espírita. Cheguei para minha mulher e falei, mãe, dá uma olhada aí na minha costas. Estão com 2 caroços aqui e tal. E eu todo entusiasmado. É melhor você ir no médico, né? Eu fui no médico e ele tirou, eram 2 tumorzinhos que eu tinha. Eu comecei a pensar que era asinha, mas não era, eram 2 tumorzinhos. Eu tenho só a cicatriz hoje. Então esse menino, então, ele fala que ele é a reencarnação de um piloto de um bombardeio e dava o nome, Heinrich Richter, né? E ele começou a fazer afirmações, eu estava voando sobre a Inglaterra e eu espatifei e fui atirado para fora do meu avião. Todos os sentidos, né? E todas as vezes que ele falava dessa história, ele fazia saudação nazista, né? Saudação pelo cumprimento nazista, né? E o menino então dizia que tinha sido, o avião dele tinha sido abatido em 1942 e que esse bombardeio tinha caído sobre a Inglaterra, na época da guerra. Quando tinha 3 a 4 anos, ele começou a desenhar alguns emblemas que ele não eram claros, é claro, mas ele fazia desenhos parecidos com uma águia e com umas cruzes cruzadas. A suástica e o símbolo da República Federativa Alemã, que é exatamente aquele que está em cima, que é a águia sobre a bandeira da Alemanha. Aos 6 anos, o caso começou a ficar mais grave, quando ele começou a narrar detalhes, né, do problema. E ele fez alguns desenhos, quando tinha 6 anos de idade, de um cockpit de um avião, com todos aqueles reloginhos de um cockpit de um avião, e ele dizia para que servia cada um daqueles reloginhos. 6 anos de idade. Quer dizer, aí a família ficou mais preocupada ainda com a história, né? E ele também falou de um pedal vermelho, que era para soltar as bombas. Que se apertasse aquele... Era um bombardeio, as bombas caíam, né? E ele disse mais, né? Que o avião que ele estava pilotando era um Messerschmitt alemão, é claro, e ele tinha uma dúvida, ele não sabia se o número do avião era 101 ou 104. Ficou essa dúvida na cabeça do guri de 6 anos de idade, né? E outra afirmação que ele dizia que no acidente ele perdeu uma perna. Tinha sido. E o menino tinha uma marca de nascença aqui na virilha. Aquelas marcas que a criança tem marca, né? Nós, os adultos também têm. E ele tinha uma marca de nascença exatamente na virilha. A gente sabe que essas marcas estranhas podem passar de encarnação para encarnação. Lembra do caso da menina de Golã, que tinha a marca vermelha, aquela machadada que uma vida anterior ele tinha recebido? É o caso, né? E quando ele tinha 11 anos de idade, ele na escola ele fazia aquele passo de ganso, né, que os soldados alemães faziam, e a molecada, os amigos dele, começaram a tirar sarro com ele, e ele parou de brincar, de falar sobre isso, e a partir daí, então, a sua memória foi sendo apagada gradativamente. Em 1997, ou seja, 25 anos depois dessa história ser contada, foi descoberto, foi desenterrado na Inglaterra os destroços de um avião, de um bombardeio alemão, e nesse desenterrado, esse bombardeio alemão que estava para cair, eles encontraram 3 corpos, e um deles era desse cidadão chamado Henry Richter. E mais, quando eles removeram os corpos, eles descobriram que o Henrique tinha perdido uma perna quando ele foi lançado para fora do avião. Para a gente ter uma ideia, essa aqui é a mãe do Henrique e essa é a fotografia do menino, do alemão, o inglês. Muito parecido, né? Se nós ampliarmos, olha o que acontece. Como são parecidos. A mãe do piloto alemão com o menino. Bem parecido, né? Não é filho dele. Não é filho dele. Lá. É a reencarnação, tá? Então, gente, eu contei aqui 5 casos. Será que alguém tem dúvida sobre a reencarnação depois desses 5 casos? Eu nunca tive. Não. Eu
No princípio era isso que eu tinha que falar, eu tenho mais 5 minutos. Se alguém quiser fazer pergunta, por favor. Sobre o termo, sobre a doutrina. Só façam perguntas fáceis, tá? Por favor. Por que será que algumas lembram e a maioria não, né? São as escolhidas? Não são escolhidas. Eu acho que são problemas. A senhora sabe que uma das mediunidades que o espírita tem é a vidência. Tem algum vidente aqui? Médium vidente? Vá bem. É a pior das mediunidades. Porque quando eu estou bem, eu não sou vidente, eu vejo esporadicamente. Mas quando eu estou bem, o médium, quando está bem, vê coisa boa. E quando ele está mal, porque nós todos passamos momentos ruins, vê coisa feia. Eu dava aula para uma senhora, um curso de mediunidade avançada, que ela era vidente, e ela via coisas horríveis. Às vezes ela chegava no curso e dizia, estou desesperada. Eu falei, o que foi? No ônibus tinha assim. Quer dizer, a vidência é a pior delas. Então, esse tipo de coisa não é coisa boa, causa problemas. Por sorte, teoricamente, com 8 anos de idade, a criança apaga e tem uma vida normal o resto da vida. Mas tem determinadas coisas que não é muito interessante. Não é nada que a gente possa dizer, poxa, que ótimo. É por isso que ele não lembra mesmo. Ah, bom. Senão, Já imaginou se eu lembrasse o que eu matei meu filho, eu matei minha mulher numa vida passada e o plano maior me colocou nessa vida, claro que eu estou usando um exemplo, né? Me colocou nessa vida como marido, como pai dessa pessoa para me conciliar. No Evangelho de Marcos, capítulo 26, salvo erro, Jesus diz o seguinte: aproveite essa encarnação para fazer as pazes com os seus desafetos. Quem que tem um cunhado mala, uma sogra mala, não falem. Não. É hora, gente, nessa encarnação da gente fazer as pazes. Porque senão na próxima ele vem como filho, como pai, como irmão, não vai adiantar nada. Então vamos fazer nessa para não ter problema no futuro. Né? Você já tem alguém que você está pretendendo fazer as pazes? Não, ainda bem, né? Mas basicamente era isso que eu tinha para contar com vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Me pediram que fizesse o encerramento. Eu não sei nem fazer essas coisas. A minha espiritualidade me permite determinadas coisas, mas eu vou tentar. Não sei se eu já usei esse exemplo aqui. Vocês perceberam que cada um de vocês, quando entrou aqui nessa casa, começou a vibrar positivamente? Cada um de vocês. Então, na cabecinha de cada um de nós também, minha também, está saindo uma fumacinha. A cabeça de cada, nós não estamos vendo, não, né? Mas está saindo quem são vibrações positivas. E aqui nesse corredor tem um grande vaso. E todas essas vibrações, ou seja, essa fumacinha que está saindo da cabeça de cada um de nós, está sendo colocada nesse grande vaso que está aqui, nesse corredor pelo plano espiritual maior. Agora, então, é hora da gente dizer, poxa, meus amigos do plano maior, vamos pegar todas essas energias que foram geradas por todos nós e levar para aqueles que estão precisando. Se nós formos citar quem está precisando, pode até ser aquele amigo, aquele parente nosso que nesse momento está precisando. Jesus já nos disse, né? Nós temos a amar ao próximo. Né? Quem é o próximo? É essa moça que está aqui, esse menino que está ali, essa senhora que está aqui, essa outra moça que está para lá? Pode até ser. Mas o próximo é aquele que naquele momento está precisando da nossa ajuda. Então eu pediria que o plano espiritual pegasse toda essa energia que nós geramos e levasse para essas pessoas que são os nossos próximos nesse momento. E também, gente, levasse para aquele pessoal da Turquia e da Síria, 50 mil, estou falando, 50 mil desencarnados, levasse esse pessoal do Rio de Janeiro, Guarujá. o litoral norte aqui, que já morreu,
E não só para aqueles que desencarnaram, porque aqueles que desencarnaram, gente, fazem parte desses desencarnes coletivos que Kardec já, meados do século XIX, já disse que já iria ocorrer para uma purificação da nossa coletividade, para que nós passássemos a mudar de expiação de provas para um planeta de regeneração. Mas independente desse tudo, eu pediria que essa energia fosse levada para quem ficou. Os parentes, os amigos que estão sentindo toda essa carga de perder uma pessoa querida nesse momento. Então, gente, os asilos, os orfanatos, as casas de saúde, os presídios, os prostíbulos, ou seja, tanta gente precisando, esse mundaréu de gente que a gente vê morando nas ruas hoje, todos eles podem receber parte dessa nossa energia. Então, meus amigos do plano espiritual, aproveite o que esse grupo gerou hoje e faça o bem para todos. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Eu gosto de terminar dizendo paz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Eu faço isso, pessoal.